Bem-vindos ao nosso estudo sobre os milagres de cura realizados por Jesus conforme registrado no Evangelho de Mateus. Neste vídeo, vamos explorar dois episódios específicos, a cura do leproso e a cura da sogra de Pedro. Essas histórias não apenas destacam o poder e a compaixão de Jesus, mas também revelam sua abrangente mensagem de amor e salvação para todas as pessoas, independentemente de sua origem ou condição. Vamos mergulhar nessas narrativas inspiradoras e descobrir lições valiosas para nossas vidas hoje. A conclusão do sermão. É notável que Mateus tenha a intenção de encerrar esta seção principal dos ensinamentos de Jesus, pois ele finaliza com as palavras, concluindo Jesus este discurso. Cada uma das 5 principais partes educacionais que Mateus apresenta tem um desfecho narrativo semelhante. Jesus é retratado como o novo Moisés, apresentando 5 principais explicações da nova lei ou Torá, assim como Moisés apresentou 5 livros da lei no Pentateuco. O que se segue é uma observação da reação das multidões aos ensinamentos de Jesus, os quais elas reconhecem como autorizados, ao contrário dos ensinamentos dos mestres da lei. Mateus direciona a admiração das pessoas para as declarações de Jesus, para que ele seja o intérprete definitivo da antiga lei e o doador da nova lei, cujas palavras serão a base de julgamento no ajuste de contas do tempo do fim. Jesus e os milagres. Narrativa. Após a extensa sessão educacional conhecida como Sermão da Montanha, Mateus apresenta uma série de milagres realizados por Jesus. Esses milagres dominam a narrativa dos capítulos 8 e 9 e são intercalados por ensinamentos. Isso representa sua tentativa de desdobrar o esboço do ministério de Jesus fornecido anteriormente, ensinando, pregando, curando. Mateus concentra-se mais nos ensinamentos de Jesus do que em suas ações, ampliando o material que ele utiliza do Evangelho de Marcos, que é mais voltado para a ação. Frequentemente, quando mais de um evangelista inclui uma sessão educacional, a versão de Mateus é mais completa e detalhada. Em contraste, ele abrevia os relatos dos milagres do Evangelho de Marcos nos capítulos 8 e 9, fornecendo os detalhes mais essenciais. A cura do leproso. A lepra, conforme descrita na Bíblia, englobava uma série de doenças de pele. A lei judaica prescrevia que os leprosos fossem isolados até que fossem curados, somente após serem examinados por um sacerdote e realizarem os rituais apropriados é que poderiam ser readmitidos na comunidade. O leproso adorou e se dirigiu a Jesus como Senhor. Essas ações indicam respeito ou deferência, como quando um súdito se curva diante de um príncipe. A palavra vocativa Kyrie também significa Senhor. Embora o leproso não estivesse ciente da natureza divina de Jesus, para os leitores de Mateus, essas palavras teriam um significado mais profundo, pois sabiam da ressurreição de Jesus e do testemunho dos apóstolos sobre seu senhorio. Jesus, ao curar o leproso, simultaneamente transcende e apoia a antiga lei. Ele toca o leproso, um ato proibido pela lei judaica por razões de saúde pública. Jesus não apenas demonstra profunda compaixão pelos leprosos, mas também ousa tocá-los para mostrar sua compaixão e revelar sua autoridade sobre a doença terrível. Tecnicamente, esse gesto teria tornado Jesus cerimonialmente impuro. No entanto, ao fazê-lo, a lepra desaparece instantaneamente. Ele instrui o leproso curado a se apresentar ao sacerdote conforme a lei de Moisés e a realizar o sacrifício prescrito. Jesus cumpre a lei ao curar o leproso, demonstrando sua obediência às convenções quando apropriado. Curiosamente, Jesus ordena que o homem mantenha silêncio sobre sua cura. Alguns sugeriram que Jesus o curou em particular, mas a referência às multidões acompanhantes torna essa ideia improvável. Jesus frequentemente instrui os beneficiários de suas curas a não divulgar como foram curados ou quem os curou. Uma teoria sugere que isso pode ter sido uma tentativa de Marcos e Mateus
de explicar por que Jesus não reivindicou publicamente ser o Messias durante seu ministério antes da crucificação. Isso sugere que Jesus pode não ter querido revelar sua identidade prematuramente, o que poderia resultar na expulsão das sinagogas e forçar sua pregação de forma mais aberta. No entanto, durante sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus se identificou deliberada e publicamente como sucessor messiânico ao trono de Davi, e seu poder sobrenatural tornou-se amplamente conhecido. A expressão para lhe servir de testemunho pode indicar o cumprimento da lei de Moisés, que exigia que os leprosos curados fossem examinados pelos sacerdotes. 2. O respeito de Jesus pela lei do Antigo Testamento, ou 3. Um testemunho do ministério de Jesus, conforme usado em Mateus 10:18 e 24:14. A cura do criado do centurião. Assim como o leproso, o centurião também era visto com desdém, sendo um gentil e membro das forças militares de ocupação, oprimindo os judeus. Mateus apresenta o centurião como outro marginal no plano de salvação em expansão. Em Lucas 7:4 e 5, os anciãos judeus intercedem a favor do centurião devido à sua atitude simpática e encorajadora para com o judaísmo. Não fica claro no Evangelho de Mateus se Jesus responde ao centurião com uma afirmação ou uma pergunta. No original grego, pode ser interpretado de ambas as maneiras. Se for uma afirmação, o uso do eu enfático mostraria que Jesus está ansioso para ajudar, eu mesmo irei e lhe darei saúde. Se for uma pergunta, o eu enfático expressaria a forte reserva, eu irei e lhe darei saúde, questionando a apropriateza. Entrar numa casa de um gentio era considerado impróprio. Note que Jesus, em várias ocasiões, relutou em iniciar um ministério entre os gentios, pois primeiro ele tinha que ir às ovelhas perdidas de Israel, a missão entre os gentios viria mais tarde. A maioria das traduções entende como uma declaração simples, consentindo que Jesus acompanhe o centurião até sua casa. O centurião reconhece a autoridade espiritual de Jesus, percebendo que ela transcende o espaço e governa a obediência de poderes espirituais menores. Ele afirma que, na função de oficial militar, Jesus só precisa dar a ordem, e ela será executada com ou sem sua presença física. É comum os evangelhos registrarem que as pessoas se maravilham com Jesus, mas aqui é Jesus que se maravilha com a fé do centurião. Ele não encontrou tamanha fé em Israel. Jesus antecipa o ministério futuro com os gentios, comentando que muitos virão do Oriente e do Ocidente, uma expressão usada para descrever o Israel disperso sendo reunido de volta na Terra Santa. Esses recém-chegados se assentarão para comer com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, enquanto os filhos do reino serão expulsos. Aqui é revelado o caráter racialmente misto do reino. O fato de os patriarcas comerem com os gentios seria ofensivo para muitos judeus, pois esses seriam cerimonialmente impuros. As mesas se refere às bodas messiânicas do tempo do fim. As palavras pranto e ranger de dentes expressam o último julgamento sobre os ímpios. A lição é clara: fé, por exemplo, confiança completa e segurança ativa em Jesus, é a exigência primordial para entrar no reino. Tradição, linhagem racial e posição social cedem diante da confiança no poder e bondade de Jesus. A cura da sogra de Pedro. Após a cura do criado do centurião, Jesus dirige-se à casa de Pedro em Cafarnaum. Esta casa servia como base para o ministério de Jesus na Galileia. Descobertas arqueológicas sugerem que as ruínas de uma casa palestina do século I, possivelmente a residência de Pedro, foram encontradas sob uma igreja bizantina em Cafarnaum. Mais tarde, Jesus designa Pedro como líder dos discípulos, conferindo-lhe uma autoridade singular. O cerne desta cura reside no fato de que toda a humanidade, gentios, judeus, homens, mulheres, jovens e idosos, é alvo do amor e do poder misericordioso de Jesus.
Obrigado por nos acompanhar nesta exploração dos milagres de cura de Jesus conforme apresentados no Evangelho de Mateus. Esperamos que essas histórias tenham sido inspiradoras e edificantes para você. Continue explorando as Escrituras e aplicando suas verdades transformadoras em sua vida diária. Até a próxima vez!